Ite ad Iosef, ide a José. São José, pai adotivo do menino Jesus, esposo da Virgem Maria, protetor especial da igreja, protetor universal de toda a igreja, padroeiro da boa morte, padroeiro dos trabalhadores, protetor especial dos seminários, já que ele foi que cuidou da Sagrada Família, o primeiro seminário. Faz jus à nossa devoção. São José, valei-nos. São José, vamos pedir a proteção dele, né? Essa frase que nós ouvimos, primeiro, ite ad Iosef, ide a José, refere-se ao primeiro José, ao José, filho de Jacó e de Raquel, é patriarca, José do Egito. O Jacó, que teve aqueles 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, o nome de Jacó é Israel, né? José, que foi traído pelos irmãos, figura de Jesus, que foi entregue lá no Egito, foi preso no Egito, mas depois, por providência de Deus, tornou-se o vice-rei do Egito. E o faraó entregou na mão dele todos os cereais, todos os depósitos, os silos do Egito, de tal maneira que todos os povos da região vinham pedir trigo ali no Egito. Foi o único país que conseguiu se abastecer. E o faraó dizia, não é comigo não, ide a José, ite ad Iosef, ele é que vai dar para vocês. Essa frase a igreja aplica para nós, ide a José, pedir a sua intercessão. José foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o substituto dele aqui na terra. Porque a figura do pai é muito necessária na família. Não só para a procriação, mas sobretudo para a guarda, para a proteção da esposa, para a proteção dos filhos, para a defesa da família. Até a educação é necessário. Ora, o nascimento de Jesus, a concepção dele foi virginal. Não teve homem nenhum. Não teve concurso de nenhum ser humano. Foi o que o anjo falou com Nossa Senhora. Porque a única objeção que Nossa Senhora deu, quando o anjo disse que ela ia ter um filho, que seria o Salvador do mundo, Nossa Senhora disse, mas como pode acontecer isso se eu não conheço homem nenhum, ou seja, eu não vou viver maritalmente com homem nenhum? Então como é que eu posso ter filho? Nossa Senhora falou isso para o anjo. Foi que o anjo então respondeu que não seria por obra humana. O Espírito Santo descerá sobre ti. Por isso aquele que nascer de ti será o Filho de Deus. Não será por concurso humano nenhum. Por isso nós rezamos no credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Não foi, portanto, por concurso humano. E aí Nossa Senhora concebeu, sempre virgem, virgem antes, durante e depois do parto. A sempre Virgem Maria concebeu Nosso Senhor. São José, que era prometido a ela, essa palavra esposo está mal traduzido, né? Porque esponsus quer dizer prometido. Vem do latim spondere, quer dizer, como respondere. Spondere quer dizer prometer. Sponsum quer dizer o prometido. José era prometido a Maria. O Pai Eterno escolheu José, porque ia substituir o pai. O pai é necessário na família. Como São José se mostrou necessário ali, para a defesa do menino, para a defesa da esposa,
Para tudo que era necessário, era preciso a figura do Pai, a presença do Pai. E o Pai Eterno escolheu o seu substituto, José. Então São José já era prometido. Ele mesmo ficou espantado quando viu que Nossa Senhora estava esperando o neném. Ele viu, né, o corpo dela, ele ficou espantado. O que é isso? Quando o anjo apareceu e disse: não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque o que aconteceu nela foi obra do Espírito Santo. Ela terá um filho, sem o concurso seu, e tu lhe porás o nome de Jesus, que quer dizer Salvador. Yoshua, quer dizer, ele é o Salvador. Deus salva, porque, portanto, ele que ia dar o nome. São José era seu pai. E ele que deu o nome a Jesus, e ele que deu a paternidade humana, embora ele não foi para o concurso dele. José era da família de Davi. Ele era, por isso que era de Belém, porque Davi era de Belém. Todos devem se lembrar daquela passagem, quando Samuel foi ungir o sucessor de Saul. Saul foi infiel a Deus, era o primeiro rei de Israel. Saul foi infiel. Aí Deus mandou o profeta Samuel a Belém para ungir o sucessor de Saul. E ele foi na casa do pai de Davi, apresentaram a ele todos os filhos. Ele falou: não é nenhum. Deus falou com ele: não é nenhum desses aí. Ele: não tem mais um, não? Só tem um pequeno que está lá tomando conta do rebanho. Manda chamar. É ele, Davi. E aí ele foi ungido rei. Davi era de Belém. São José da família de Davi. Foi ele que deu o nome público a Jesus. Por isso que Jesus foi saudado quando entrou em Jerusalém. Jesus, filho de Davi. Salve o filho de Davi. Como aquele cego, Bartimeu, quando Jesus entrou. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. O filho de Davi significa que é o Messias, é o Salvador. Porque todo mundo sabia, pelas profecias, que o Salvador ia ser filho, quer dizer, descendente de Davi, por causa de São José. Ele que deu esse nome a Jesus. São José então recebeu Maria, e como a presença desse pai foi necessária, porque logo depois veio o recenseamento, eles quiseram ir de Nazaré até Belém para o recenseamento, e lá nasceu Jesus. E como foi necessária a presença desse pai, embora adotivo, ali, porque Jesus nasceu, não tinha casa para Jesus nascer, não teve um berço. São José teve que se arrumar no fundo de uma casa, que servia de gruta para os animais, e ali, naquele coxo, nasceu Jesus. São José é que foi o protetor de Maria e de Jesus. Depois vieram os pastores, vieram os reis magos, e através dos reis magos, o rei Herodes ficou sabendo que nasceu um novo rei. Herodes, por ciúme, mandou matar todas as crianças de Belém, para que não tivesse ninguém que fosse concorrer com ele. Por isso, o anjo apareceu a José e disse: levanta-te, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Era necessário aquele pai. Imagine, fugir para o Egito, que não ficava ali na esquina. O Egito é 200 quilômetros de distância, a pé, pelo deserto. Como foi necessário o protetor chamado José. José protegeu Nossa Senhora nessa fuga, protegeu o menino Jesus, e ali foram até o Egito, e lá Jesus ficou até os 7 anos de idade. São José teve que procurar um emprego. Todo mundo sabe como é difícil trabalhar para sustentar a esposa e seu filho. E ali São José ficou até os 7 anos, até a morte de Herodes, quando depois ele voltou, e aí foi morar em Nazaré. E ali São José ficou protegendo aquela família,
até que terminaram os seus dias, e Jesus ia começar a sua vida pública, e São José faleceu nos braços de Jesus e de Maria. Por isso que ele é o padroeiro da boa morte, a morte mais feliz, mais tranquila, morreu nos braços de Jesus e de Nossa Senhora. Jesus já era adulto, porque Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro com José, e o povo achava que ele era filho de José. Está lá no Evangelho, era tido como o filho de José, o filho do carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? Honeste hic fabre filius. É assim, São José, chefe da Sagrada Família, padroeiro da boa morte, padroeiro dos trabalhadores, modelo de amor por Nossa Senhora e por Jesus, o grande protetor da igreja que estava ali nascendo. Por isso é protetor também dos seminaristas que estão em formação. Como Jesus crescia em sabedoria, idade e graça, São José protegeu. Certamente São José que ensinou os primeiros passos a Jesus, porque ele crescia em sabedoria, idade e graça. São José ensinou Jesus a falar, ensinou os primeiros passos, ensinou as primeiras noções de carpintaria, que aprendeu com São José. Hoje nós estamos pedindo a proteção de São José para todos nós, a graça de vivermos bem, na graça de Deus, um grande amor por Nossa Senhora e por Jesus, a graça de sermos fiéis e, sobretudo, aprender a sofrer com paciência. Essa vida é uma vida de sofrimento. Todos nós sabemos, temos alegrias, felicidades, saúde, mas o que impera mesmo na nossa vida é o sofrimento. Nós estamos nos preparando para a morte. Como? Nós não sabemos, mas a gente está se preparando para a morte, para um dia ir para o céu. São José sofreu muito. Sofreu quando ele viu Nossa Senhora grávida, ele não sabia o que era. Primeiro sofrimento. E o anjo o consolou, dizendo que era obra do Espírito Santo. Mas antes, ele sofreu muito. Sofreu quando teve que ir lá para Belém. Sofreu vendo Nossa Senhora colocar Jesus num coxo. Que pai que não sofreria vendo Jesus ali nascer no meio das palhas, do capim. E depois, a fuga para o Egito. Que sofrimento. Um pai, meu Deus, como é que eu vou arranjar emprego? Como é que eu vou sustentar Maria e o menino? Fugir para o Egito, sofrimento. E ficar lá no Egito, depois voltar para Nazaré, sustentar a família com o seu trabalho. São José sofreu, mas nos ensinou a sofrer. Ele é o homem do silêncio, nunca reclamou. São José é o modelo do silêncio, modelo de oração, contemplação e silêncio e aceitação do sofrimento. Jesus vai nos ensinar tudo isso. É o seu Evangelho. Vai sofrer por nós, vai morrer na cruz. Nossa Senhora vai sofrer. São José estava presente na hora da apresentação de Jesus no templo, quando Simeão falou: uma espada de dor transpassará a tua alma, porque esse menino está posto para a ruína e ressurreição de muitos. São José ouviu isso. Maria ia ter o coração traspassado. E esse menino ia ser causa de contradição. Sinal de contradição. Muitos não vão aceitá-lo. Muitos vão rejeitá-lo. E vão crucificá-lo. São José já sofreu antecipadamente tudo aquilo. Ele sabia que aquele menino ia ser um sinal de contradição. Como é até hoje. Jesus é sinal de contradição. O cristianismo, a igreja, é sinal de contradição. Muitos a amam, muitos a odeiam, muitos a aceitam. Graças a Deus nós que estamos aqui. Muitos a rejeitam e querem a sua destruição. Tanto os inimigos externos como os inimigos internos, que a igreja tem muitos.
Mas nós temos São José, que é o patrono da igreja. Por isso nós pedimos: e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos contra toda adversidade. Nós pedimos a São José que proteja a igreja. Vamos pedir essa graça para a igreja, para o Santo Padre, o Papa, para os sacerdotes do mundo inteiro e os bispos, especialmente para os nossos aqui, da nossa administração apostólica, pelos nossos seminaristas, pelas suas famílias. Vamos pedir a São José a proteção e que nós sejamos fiéis, saibamos sofrer nessa vida com paciência e coragem. Depois de São José, Nossa Senhora também sofreu e acompanhou Jesus na sua vida pública, o milagre das bodas de Caná, até assistir a sua morte na cruz, no Calvário. Que São José nos proteja, nos guarde, que nos assista na hora da nossa morte, que esteja conosco. Que São José abençoe e nos ensine a arte da oração, a oração silenciosa, a oração da conformidade com a vontade de Deus, a oração da Santa Missa, a oração de cada um em particular. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. É preciso rezar. São José era o homem do silêncio. O silêncio faz bem. O barulho não faz bem. São José é o modelo do silêncio, da oração. A Sagrada Família é no lugar de oração, aquela casinha de Nazaré. Então peçamos a São José todas essas graças, honremos São José na nossa vida, sempre pedindo a graça da gente morrer bem. Não é? Jesus, Maria e José, descanse em paz entre vós, a minha alma, que nós morramos em paz, com São José nos protegendo, Nossa Senhora do nosso lado e, sobretudo, o nosso encontro com Jesus, que Ele vai nos guardar. Jesus, Maria e José, salvai. São José, valei-nos. São José, credo